Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra fantástica de Stephen King, It, a Coisa. E assim, esse livro me provoca tantas sensações, gente, é difícil falar, sabe? Eu gostei, eu amei a escrita, é deliciosa, é muito bem escrito realmente. Nós nos importamos com as crianças, a gente sente o perigo real que essas crianças estão passando e tudo o que acontece na vida delas. E quando elas estão ali em perigo, a gente realmente se importa, a gente sofre com essas crianças e mesmo ali na fase adulta, né, a gente tem essa empatia com cada um desses personagens. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um livro que é um soco no estômago, ele te provoca. É um livro muito indigesto. Não é o tipo de livro, embora eu tenha amado assim, a construção dos personagens e tudo mais, não é um livro que provoca aquele prazer, sabe? E dizer assim, eu vou ler, nossa, dá vontade de ler de novo, né? Assim como eu li Novembro de 63, também um livro do King, que é fantástico, é um livro que você termina e diz, poxa, é o tipo de livro que eu vou ler novamente, sabe? Para aproveitar, para me deliciar com a construção das frases, com a história, aproveitar, me deliciar com os personagens, principalmente o Epping, não é? Que é o nosso personagem principal, que ele é fantástico. Ele é um... Jake Epping é, assim, um personagem apaixonante, não é? Não tem como. Então é o tipo de livro que eu vou ler novamente, porque ele te provoca esse prazer, né? Essa viagem, essa coisa gostosa. Mas It, né, é um livro que realmente é muito indigesto, é bom, mas assim, gente, que é uma agonia, né? Você chega ao fim da saga, você diz, nossa, que bom que acabou tudo isso, porque é uma agonia, é um livro realmente muito pesado. E vou dizer, não é pesado por causa do palhaço assassino, ou por causa, não, do sobrenatural, do terror, nossa, por causa disso? Não, não é por causa disso. Não é o palhaço, não é o sobrenatural que causa medo. Na verdade, o que mais me deu medo nesse livro foram as pessoas. As pessoas, e não o it, não a coisa em si. E você já vai entender. Mas é assim, é um livro muito bom. E ainda falando sobre a narrativa, eu já vou logo dizer, ela não é linear. Então, né, esse livro nós temos duas adaptações, né, cinematográficas. Foram 2 filmes, e no primeiro filme nós temos as crianças, né, esse grupinho de 7 crianças que se juntam, cada um com o seu problema, com a sua dificuldade, eles se juntam para unir forças e derrotar It, derrotar a coisa, né, que é uma entidade, uma força ali que as está perturbando, perseguindo e matando pessoas ali na pequena cidade de Daring. É uma entidade que desperta cerca de 30 anos para se alimentar, né? De 30 em 30 anos ela desperta, causa o caos na cidade e se alimenta principalmente de crianças. A real forma dela é uma aranha, mas ela assume também a forma de um palhaço, porque é mais fácil de interagir com as crianças, né? Aquela coisa coloridinha, bonitinha, atrai as crianças com um balãozinho, não é? Então, para atrair as crianças, ela assume essa forma de palhaço, mas na realidade, quando ela persegue alguém, ela acaba tomando a forma do maior medo, né, daquela pessoa. E isso é perturbador, mas é muito legal. Então, né, essa é a premissa. E no filme, então, o primeiro é isso, são as crianças, né, ali, é bem linear, elas se juntam, elas passam por toda aquela situação, elas derrotam a coisa pela primeira vez, não é? E acaba o filme aí. E no segundo filme nós temos já essas crianças já adultas, né? Começa o Mike ligando um para um, porque ele foi o único que ficou na cidade depois da batalha contra a coisa. As outras crianças se dispersaram, mudaram, cada um foi para um lugar, cresceram, se tornaram inclusive muito bem-sucedidos, todos eles foram bem-sucedidos financeiramente falando, embora tivessem problemas ali pessoais nos casamentos, respectivos casamentos, não é? E, enfim, coisas que ainda perseguem essas
crianças desde a infância, a própria questão da Beverly fumar, né, isso vai persegui-la, o pai dela, ela vai sair de uma relação abusiva para outra, o pai que era abusivo, ela vai se casar com um homem também abusivo, perturbado da cabeça, enfim. Então são coisas que a gente vai ver que eles não se livraram de tudo, não é? Tem um personagem que vai se casar com uma moça que é a cópia da mãe dela, da mãe dele. Ela é gorda, e ela é possessiva, e ela trata como se fosse um bebê, enfim, não, você tá doente, você precisa de ajuda, você precisa de remédio, se acontecer alguma coisa com você, e, enfim, ela pega esse lado emotivo, então ele vai se casar com uma mulher que é a cópia da mãe dele, né? Quando ele era criança. Então a gente vai ver esses personagens adultos, né, no segundo filme sendo chamados pelo Mike um por um, porque a coisa voltou e eles precisam derrotá-la definitivamente. E na realidade, eles precisam se deparar face a face com coisas do passado, com traumas do passado e superar, porque na verdade nenhum deles superou nada totalmente. Nem a Beverly superou nada totalmente, nem o Bill superou nada totalmente, eu ainda não tinha superado ainda a questão da morte do irmãozinho dele, não é? Enfim, então a gente vai ver caso a caso, né? Mas fato o Mike vai chamá-los de volta para definitivamente destruir a coisa, e nisso eles vão, né, se encontrando também, nisso eles vão definitivamente também superando ali as suas dificuldades, os seus traumas de infância, vão se libertando e tudo mais. Essa é a segunda parte do filme, então é linear, né? Eles crianças e no segundo eles adultos sendo chamados de volta. O livro, não. No livro, na realidade, a gente já começa com eles adultos, o Mike chamando, ligando um por um, e aí vai tendo cortes. Vai acontecendo uma coisa ou outra, o Mike chama um, enfim, e nada é linear. Então, nem tanto a questão temporal, nem é linear na questão temporal e nem na questão de sucessão de acontecimentos. Então vai acontecer uma coisa lá no passado, depois outra lá no futuro, e as coisas vão se encaixando e as peças vão se encaixando. Eles são chamados de volta à cidadezinha de Derry, e ali eles vão, porque eles perderam, digamos assim, a memória de tudo que aconteceu ali quando eles eram crianças. E aí a gente vai tendo uma noção, né, da história a partir do momento que eles chegam lá, eles vão se lembrando das coisas e tudo mais, e aí, né, finalmente eles estão prontos para, digamos assim, o confronto final. E é essa sensação que o livro nos provoca, porque a gente não sabe de nada ainda. O livro começa ele sendo chamando a Beverly, a gente não sabe quem ela é, não sabe o que aconteceu na vida dela, e assim a história vai sendo construída aos poucos. Um fato aqui, outro ali, um acontecimento que vai elucidando o outro, e assim a gente vai ter, assim a história vai sendo costurada e trabalhada de uma forma não linear, totalmente diferente do filme. Então, isso é legal, isso é bom porque te instiga. A gente tem lá uma pequena cena, de repente a gente tem um corte e a gente fica com o coração na mão. Tá, mas o que aconteceu agora? E a gente vai para outra. Tá, mas o que vai acontecer agora? E outra cena. Aí tem uma morte, aí tem um assassinato, aí tem um ataque da coisa. Aí, sabe? E depois tudo isso vai se juntando e a gente vai então entrando na história. É muito, muito legal. Então, o livro, a narrativa é assim, essa é a premissa e essa é a narrativa. É perturbador, é cheio de palavrão, mas assim, não é pouco não, é muita coisa, muito palavrão, muita cena assim, muita coisa forte, tem coisa gráfica, tem, né, perturbadoras, tem violência, tem, mas na verdade não é nem tanto parte da coisa, não é nem tanto sobrenatural, não. É como eu falei, as pessoas é que dão medo, porque tem coisas terríveis aqui que as pessoas fazem, né? Logo no começo a gente vai ter um ataque brutal aqui de homofobia, e é uma cena assim, gráfica, uma coisa horrível, não é? Então é muito interessante isso. E são cenas que chocam, né? Realmente. Então a gente vai ter tudo isso. Aqui ele vai trabalhar, como eu já falei, tem a questão da homofobia, ele vai trabalhar essa questão da violência doméstica, de abuso infantil, né? Isso na figura da Beverly, vai trabalhar gordofobia, gente, tanta coisa, a gente vai ter todo tipo de bullying, todo tipo de coisa, de homofobia, racismo, porque nós vamos ter dois personagens aqui, um é negro e outro é judeu, então assim, né?
são pessoas diferentes, de realidades diferentes e que sofrem bullying por questões diferentes, mas assim, então a gente vai ter isso também, vai ter racismo, vai ter muita coisa, ataques, fora os ataques da coisa, né, os ataques gráficos, né, então a violência realmente explícita nesse sentido, mas é forte. Então você não consegue respirar, embora seja muito bom, muito gostoso, a gente tem essa coisa da amizade, dos laços de amizade lindo entre essas crianças, beleza, mas a gente não consegue respirar, a gente não consegue se deliciar nisso, entendeu? Nesses laços de amizade, porque acontecem coisas muito fortes o tempo todo, então você não consegue respirar, essa que é a verdade. Então, essas crianças, elas são tão abusadas e tão perseguidas de todas as formas. Elas são perseguidas em casa pelos pais, tem coisas que acontecem envolvendo os pais, são perseguidas na rua, onde elas sofrem bullying na escola e tudo mais, enfim, são perseguidas pela própria coisa, pela própria entidade, e aí entra o lado sobrenatural, mas elas são perseguidas de todas as formas, sofrem de todas as formas, como se não fosse o bastante ali, não é elas serem perseguidas pela coisa. Eu acho que o livro quer mostrar isso, enquanto as crianças são frágeis, e o que toda criança precisa é isso, é ser cuidada, é ser tratada, é ser protegida. Então a gente vê a fragilidade dessas crianças, sabe? Dá uma tristeza muito grande, tudo que elas passaram, né? E vocês vão entender quando eu falar personagem por personagem. E elas sofrem muito. Então a gente vai ver que são pessoas, são crianças, que elas têm ali alguma carência, alguma coisa que as perturba, algo que as deixa ansiosa, porque são crianças que fumam, elas vão fumar, né? Aqui, toda vez que elas se encontram, ou que elas estão ali em situação de um grande estresse, elas fumam, porque elas precisam de algo ali para superar isso, as suas ansiedades, aquilo que falta na vida delas, né? Isso já é um sinal. Então vamos falar sobre os personagens desde já, um por um, para a gente entender quem eles são, toda a sua bagagem e por que eles têm toda essa ansiedade, os traumas que no final das contas é o que vai uni-los, não é? Então vamos falar primeiro da Beverly, né? Ela tem um passado muito triste também, né? Ela era uma moça bonitinha, uma pré-adolescente, tinha cabelos longos, era ruivinha, estava crescendo, simplesmente crescendo como qualquer mocinha. Só que o pai dela já começava a olhar com aquela cara de lobo babando, sabe? E enfim, a gente não sabe até que ponto ele abusava dela e tudo mais. E o pavor dela era esse, crescer. E a culpa dela era, eu que estou provocando isso, eu provoco isso no meu pai. Chamava ela da palavra com P, aí ela na rua, as crianças chamavam ela daquela palavra com P, aí ela cresceu, se casou com um homem igualmente perturbado, igualmente abusivo, que chamava ela também dessa palavra com P. E ela, não, peraí, por quê? E ela não entendia, né? Coitada, ela é só uma menina que queria crescer, então na cabecinha dela isso era muito confuso. Ela, tipo, será que realmente eu sou isso? Será que realmente eu tô provocando isso? Então, e tem uma cena muito interessante, inclusive no filme, que ela corta, isso fica muito claro, que ela corta os cabelos, né, metaforicamente, inclusive, porque esse era o maior medo dela, essa questão da feminilidade, então ela corta o cabelo, né, para que ela não cresça, para que ela, digamos assim, para que não seja a culpa dela, né, despertar esse interesse do próprio pai, enfim. Tanto é que a coisa vai se manifestar em relação ao maior medo dela, né, a primeiro contato que ela vai ter com a coisa vai ser aquele monte de sangue que vai sair do ralo, né? Sangue, metaforicamente também, é esse medo de crescer, de se tornar mulher e tudo mais. Enfim, é uma coisa muito doida, é uma coisa muito pesada, principalmente quando a gente, no livro, né, a gente sente mesmo essa perturbação, essa preocupação, esses questionamentos da Beverly, tipo, será que eu sou tudo isso mesmo? Eu sou mesmo isso que falam de mim? É culpa minha? Eu que estou provocando isso? Gente, eu não estou fazendo nada, eu só estou crescendo meu peito, está crescendo a culpa minha? Tipo assim, né? É muito interessante, mas é muito pesado também. E depois a gente vai ter também o Bill. Não vou contando assim só por cima, senão vai ficar muito longo também. O Bill, ele é
um dos personagens principais da história, né? E é um dos meus personagens preferidos também. Ele é gago, ele tem um problema sério aí de gagueira, e depois que o irmão morre, isso piora. O que vai acontecer é que o irmãozinho dele, Jorge, de apenas 6 anos, vai ser atacado pela coisa. Bill, ele tem 10 anos, e a gente tem aqui a construção tão bonita do relacionamento dele com o irmãozinho. E é o irmãozinho que vai pedir para ele construir o barquinho, ele vai construir o barquinho, vai fazer o barquinho ali de papel, ele vai passar parafina para que o barquinho não fique encharcado, e o irmãozinho Jorge, então, vai brincar ali na rua e vai ser atacado pela coisa que, né, que vai puxar ele ali pro bueiro e tudo mais. E, enfim, mas é uma coisa muito bonita, porque a gente olha, né, o Bill, ele vai sentir essa culpa. Poxa, eu podia estar lá junto com meu irmão, eu não fui, eu podia estar lá com ele, eu podia tê-lo protegido, eu que fiz o barquinho para ele. Então ele vai sentir essa culpa. E a amizade dele com o irmão é muito bonita, né? Porque o irmão vai olhar nos olhos do Bill, aquela coisa, tipo, o meu irmão é o meu herói, né? Poxa, ele sabe fazer tudo, ele faz tudo, ele tem a resposta para todas as perguntas, sabe? Ele é meu herói, é o espelho, né? Daquilo que ele queria ser quando crescesse, né? Porque o Bill já tinha 10 anos, hein, e tudo mais, né? E o George ainda tinha 6. Então, ele tinha essa fascinação, essa adoração pelo irmão mais velho. É uma coisa muito bonita a gente ver isso, né? E o Bill, então, depois que seu irmãozinho George é atacado, morto pela coisa, ele vai desenvolver ainda mais gagueira e ele vai desenvolver essa culpa de não estar do lado do irmão, né, ali quando o irmãozinho mais precisava. Essa vai ser uma das formas que a coisa vai trabalhar, a coisa vai usar essa culpa contra ele mesmo, né, para você ver como é forte, né? Então, é isso que a coisa, é esse medo, é isso que a coisa vai usar contra o Bill. E os pais do Bill, eles vão se comportar de uma maneira muito estranha depois que o irmãozinho morre. E o Bill vai se sentir como se os pais também o culpassem, porque os pais vão ser totalmente displicentes com ele depois disso. Pode ser o luto? Pode, né? Eles estão sofrendo ali por causa da morte do filho e tudo bem. Mas só que acabou, como se todo mundo tivesse morrido também, é como se o Bill também tivesse morrido, porque os pais vão deixá-lo totalmente de lado, vão ser totalmente displicentes com ele. E guarde isso, isso é uma coisa interessante, que pode ser também algo preparado pela própria coisa para fazer com que essas crianças, uma a uma, se sintam isoladas, solitárias, perdidas, tipo, sou só eu agora e eu não tenho para onde ir e eu não tenho o que fazer, né? Então o Bill, ele vai se sentir assim, isolado e, né, por conta também, digamos assim, da displicência dos pais em relação a ele, depois que o George morre. Então ele fica com essa culpa, com essa dor, se remoendo, também sofrendo luto, também triste, e ainda por cima, não é, os pais sendo totalmente ali displicentes com ele. E isso vai facilitar, né, para que a coisa, né, o pegue mais tarde. Então nós vamos ter, além disso, nós vamos ter o Ben. O Ben, ele é o gordinho da turma, vai sofrer bullying também, né, como nós já sabemos. Nós vamos ter o Ed. O Ed, ele tem uma mãe, ele não é gordo, mas a mãe dele é muito gorda, e a mãe dele é doida, gente. É totalmente doida, totalmente ao contrário dos pais ali do Bill. Os pais do Ed, a mãe do Ed principalmente, vai tratá-lo como se ele fosse, assim, um bebezinho. Não, ele não pode sair na rua, ele não pode tomar sol, ele não pode comer isso porque dá alergia, ele não pode fazer isso porque é perigoso. Aí se ele cair, se ele ralar o joelhinho, mas ele não pode. Ele é doente, ele é muito, né? Ele é muito doente, ele tem asma e, enfim, ela coloca na cabeça do menino que ele é muito, muito doente. E, de fato, ele tem ali crises de asma, né? Mas isso, é claro, vem tudo da cabeça dele. Ele, às vezes, tem crise de asma quando ele fica muito ansioso. Na verdade, são crises de ansiedade, não é? E ele, né, quando ele tem isso, essas crises de asma e tudo mais, então ele pensa, poxa, realmente eu sou doente, né? E é isso que a mãe coloca na cabeça dele. E isso é algo que também a coisa vai usar isso contra ele, vai usar esse medo contra ele também, né, no futuro. E é muito interessante, porque a gente vê,
os opostos, né? Enquanto os pais do Bill eram negligentes, a outra lá vai ser super protetora e vai, tipo, não, você não pode sair de perto de mim, enfim. Tudo para que essas crianças se sintam sozinhas, para que essas crianças se sintam presas, na verdade, e se tornem ali alvos fáceis da coisa. Então nós vamos ter vários personagens. Depois nós temos o Mike, né? São 7 crianças. Depois a gente tem o Mike, ele é negro, e ele é o único personagem que vai ficar na cidade de Derry depois que as crianças todas juntas vencem a coisa. Ele é o único que vai ficar ali. E é isso. Ele é o negro da história, tem um passado muito triste também. Coisas horríveis, absurdas, abomináveis ali envolvendo racismo vai acontecer com ele. Então, né, o livro é pesado e, de novo, a gente tem medo, tem nojo das pessoas e não da coisa. Enfim, nós vamos ter o Stan. O Stan, ele é judeu, vai sofrer também bullying por causa disso e tudo mais, né? Enfim. E tem o Richie. O Richie, ele é, digamos assim, o comediante da turma, né? O alívio cômico da turma. Vai fazer piadinhas o tempo todo, enfim. Então, todos eles juntos, né, vão formar laços ali de amizade e tudo mais, e dessa codependência dos outros, eles vão se unir na dor, digamos assim, e vão se unir nesse propósito de combater a coisa, né, que é essa entidade, como eu disse, que acorda de 30 em 30 anos, mais ou menos, para se alimentar e provoca o caos na cidade, assume a forma do seu maior medo, assume a forma de um palhaço para poder atrair as pessoas, mas a forma dele real é uma aranha. E aí eu vou fazer algumas colocações, algumas comparações com outro livro, Coraline, de Neil Gaiman. Quem já leu Coraline, né, vai fazer aqui alguma analogia, que a Bela Dama se comporta da mesma forma que o It. Né? Essa Bela Dama, ela também tem a forma de uma aranha. A Bela Dama, ela também assume uma forma, cria todo um mundo para atrair as crianças e devorá-las. Ela também é uma entidade que acorda de tempos em tempos ali para se alimentar, não é? E tinha feito outras vítimas, e a Coraline vai ajudar, inclusive, a liberar a alma dessas outras vítimas, não é? Que a Bela Dama fez, enfim. E é igualzinho o It, né? Ele tem essa forma de aranha, ele acorda de tempos em tempos, ele cria um mundo para atrair. E eu vou dizer o que eu acho também, porque a Bela Dama, isso é uma visão minha, porque quando a Coraline chega naquela casa, onde é ali o território da Bela Dama, os pais chegam ali com a Coraline, e a partir desse momento parece que os pais dela mudam, vira a cabeça deles, né? A partir desse momento eles começam a tratá-la de uma forma displicente também. Quando eles chegam nessa nova casa e a Coraline quer fazer alguma coisa, ela quer, poxa, eu não tenho nada para fazer, não tenho amigo nenhum, ela quer conversar com o pai, com a mãe, e ela não tá nem aí. Vai passear, vai brincar, vai andar por aí, eu não tenho tempo, né? E para quê? Tudo isso para quê? Para que a Coraline se sinta sozinha, isolada, inclusive psicologicamente, para que seja mais fácil da Bela Dama trabalhar. Lembra que o Bill também e as outras crianças também se sentiram assim, sozinhas, isoladas? Isso pode ser, talvez, influência da coisa. Assim como eu acho que também os pais da Coraline agiram daquela forma por influência da Bela Dama. Para que quando a Coraline chegasse nesse novo mundo, né, no outro mundo, e a outra mãe e o outro pai, ela pensasse assim, olha, isso aqui não é real, essa aqui não é a minha mãe, isso aqui não é o meu pai, mas puxa, que legal, né? É muito melhor aqui, eu gosto mais daqui, porque essa mãe faz a comida que eu gosto, faz o meu bolo preferido, ela me dá atenção, ela brinca comigo, ela é atenciosa, enfim. Eu gostei dessa outra mãe. Olha só, ela tem noção de que aquilo não é real, mas que de alguma forma, poxa, isso aqui é melhor do que a minha casa de verdade, do que a minha mãe de verdade, a outra mãe é bem melhor. Só que aí, ela estava começando a pensar nisso. Só que aí ela começa a ligar os pontos. Espera aí. Quando a outra mãe já vem com essa conversinha de
Você quer ficar aqui para sempre? Deixa eu costurar botões nos seus olhos e não sei o quê, não é? E aí a Coraline começa, tem alguma coisa errada, não, peraí, não é? E aí até que chega ao ponto quando essa bela dama vê que ela não consegue enganar mais a Coraline e que ela não está disposta de boa vontade a ficar ali, aí ela se revela, né? Toma a sua verdadeira forma ali de aranha e tem aquele combate e a Coraline vence e enfim, consegue fugir dali, daquele mundo e volta para o mundo, seu mundo real com seu pai, com a sua mãe. E enfim, é mais ou menos a mesma forma. Eu achei interessante pensar nisso, né? Que é mais ou menos assim que a coisa age, não é? E tanto é que tem coisas que acontecem ali que ninguém vê, nenhum adulto vê. Por exemplo, quando o banheiro está todo sujo de sangue e aquela coisa toda, a Beverly pensa, nossa, meu pai vai entrar aqui, vai ver tudo isso, vai me matar. Só que ninguém vê, nenhum adulto vê, não viu. É que sabe que o banheiro estava sujo de sangue, mas ela via. E aí ela chama os amigos dela para, olha, vem ver, vocês estão vendo aqui? Nossa, todo mundo conseguia enxergar aquele sangue. Os amigos dela, as crianças, conseguiam enxergar. E todos juntos vão lá e limpam, e enfim. Porque é uma coisa diferente, parece que é em outro nível, não é? Em outra dimensão, algo assim. Então é uma luta espiritual também, que essas crianças vão travar, vão travar com essa coisa, com essa entidade, e enfim. Então esse livro é muito sobre isso, sobre essa afirmação de quem você é, a questão da infância, o passar pela infância, por mais traumatizante que tenha sido, né? É uma história, então, de superação realmente, né? E é sobre isso, né? Laços de amizade que se perpetuam, que não podem ser quebrados, mesmo depois do passar dos anos. Enfim, é uma história muito bonita, além de tudo, mas triste, tão triste, tem tanta coisa, é tão pesado que a gente não consegue saborear essa coisa boa, porque realmente é muito triste. Eu acho que é mais triste do que apavorante, e o que é mais apavorante nesse livro realmente são as pessoas e o que as pessoas são capazes de fazer. E fica aqui a dica, crianças, né? Tem que ser crianças, viver a sua vida como crianças, criança é criança, e enfim, né, são seres que precisam ser cuidados, né? E isso cabe aos adultos, né? Cuidar, proteger, amar, formar aquilo que eles vão ser no futuro. Eu vou terminar com uma frase muito bonita aqui no final, muito bonita, assim, que me marcou muito, eu achei muito interessante, né? Eu tenho um medo quase louco de que qualquer outra coisa que eu possa lembrar antes que a noite de hoje acabe. Mas o tamanho do medo que eu sinto não importa, porque vai voltar de qualquer jeito. Está tudo aqui, como uma bolha enorme crescendo na minha mente. Mas eu vou, porque tudo que já consegui e tudo o que agora está ligado ao que fizemos naquela época, e você paga pelo que recebe neste mundo. Olha só, talvez seja por isso que Deus nos fez crianças primeiro e nos colocou mais perto do chão, ou seja, pequenos. Deus nos fez criança, pequenos, porque Ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito para aprender essa simples lição. Você paga pelo que recebe, você é dono daquilo pelo que pagou, e mais cedo ou tarde, o que é seu volta para casa, para você. Profundo isso, né? Então, é isso, né? Deus nos fez crianças primeiro, pequenos primeiro, porque mais a gente cai, tá mais perto do chão, mais a gente precisa. É isso, a vida é isso, é um eterno aprendizado, é cair, é levantar. Quando a gente é criança, a gente vai aprendendo até chegar à idade adulta, a gente aprende com os nossos erros, mesmo com os nossos sofrimentos, que eles foram tão sofridos, eles tiveram, digamos assim, tantas coisas da sua infância roubados, cada uma dessas crianças, né? A Beverly, todos eles tiveram tantas coisas da sua infância roubadas por bullying, por tantas questões, que isso, né, até mesmo na fase adulta, eles levaram isso também para a fase adulta, então eles precisaram trabalhar essas questões muito bem, né? Tipo, acabou, cresci, né? Precisa amadurecer, o que passou, e vamos aprender com isso, aprender com os erros. Não foi fácil, não foi, sofri, olha, fulano foi um babaca comigo, foi,
mas olha, eu não vou levar isso pra vida, eu não sou o que fizeram de mim, vamos matar esse palhaço, vamos matar isso de que eu sou aquela palavra com P que meu pai falava a vida toda, eu sou aquilo lá, né? Ou então um gordinho, eu não sou isso que falavam de mim, sabe? Enfim, isso eu acho muito interessante. É você aprender, crescer. É um livro assim que trabalha, digamos assim, o fim da infância, mas é de uma forma assim forte, trágica, sabe? Não, acabou, né? Vamos trabalhar essa infância, vamos. A vida é cruel, né? A gente cresce e a vida é cruel, o mundo é cruel. E vamos trabalhar isso, né? Eu acho isso muito interessante. Fica aí, né, essa dica. É uma leitura perturbadora, eu não aconselharia, assim, não, eu não leria de novo, mas assim, não vou dizer que foi interessante, me marcou sim. Tem, como eu falei, tem essas lições, essas coisas que a gente pode pegar, aprender, tem, mas sabe, é muito indigesto, é muita coisa ruim, é muita coisa triste, mas fica aí a dica, It de Stephen King, espero que você tenha gostado, e até a próxima.